conversar sobre Slamdunk. Slamdunk é uma série de mangás que já teve também anime, que basicamente conta a história de um grupo colegial ali, de um colégio mais especificamente, o Sorroco, não sei bem como pronunciar. E esse colégio tem um time de basquete. E aí eles jogam basquete. Tem um campeonato, eles vão participar ali do campeonato regional. E a grande meta, até o momento em que eu li, no volume 13, é ganhar esse campeonato para poder concorrer o nacional e, obviamente, também eles querem ganhar o nacional. Não tem como ser mais simples, mas também não tem como ter sido feito de uma forma melhor. Qualquer coisa no Japão vira mangá, não importa o que. A regra é simples. Se existe, pode ser um mangá. Então nós podemos encontrar lá, e eu tenho certeza absoluta, que podemos encontrar um mangá sobre organização de casas, um mangá sobre engenharia, um mangá sobre motorista de aplicativo, um mangá sobre qualquer coisa que tu pensar. E aí, em um momento, e eu não faço ideia de qual foi o primeiro, mas em algum momento eles pensaram: bom, vamos fazer um mangá sobre esportes? E aí começou essa brincadeira. Eu confesso pra vocês que tinha um preconceito gigantesco com esses tais mangás de esporte. Visto que são mangás que, teoricamente, a gente vai assistir um jogo? Como é que funciona isso? Eu vou assistir um jogo de basquete, e aí isso vai estar em quadros e não vai ter um movimento? Qual vai ser a graça? Vai se focar no drama? Mas o drama de jogador de basquete, será que isso me interessa? Pois bem, dei com os meus burros na água, porque o mangá é excepcional. Ouso dizer que ele entrou no meu top 3. Eu diria que Dragon Ball é praticamente invencível lá no topo. E nem é porque é bom, e sim pela nostalgia e por tudo o que ele fez e por todo o significado que ele tem pra mim, até como formação de pessoa. Mas quando a gente chega em Slamdunk, temos ali uma estrutura com um traço excelente, uma narrativa que parece se mexer na página. Tu tá lendo um gibi que não parece um gibi. A impressão que eu tenho é que eu tô lendo aqueles jornais do Harry Potter, que fica mexendo os personagens lá enquanto a gente tá lendo. Não vi nada nem parecido com o que o Takehiko Inoue fez aqui. Mas antes de continuar, vamos dar uma breve pincelada, até porque eu posso falar besteira se eu tentar falar muito sobre o Takehiko Inoue, o criador dessa obra, mas eu vou deixar aqui para vocês uma linha do tempo das coisas que ele fez. Nessa linha do tempo a gente consegue perceber que ele trabalhou com outro mangá de esporte lá no começo da carreira dele. Depois ele tentou uma coisa mais puxada para o noir com um detetive. E então em 1990 ele se destacou de todas as outras obras que ele mesmo tinha feito com a inauguração, com o lançamento de Slamdunk, que durou até o ano de 96. Sendo uma obra aí que realmente marcou a época e se estabeleceu como talvez um dos melhores e mais falados mangás de esporte fora do Japão. Principalmente por conta de ter o apelo tanto ao esporte, que é a grande sensação nos Estados Unidos, quanto por realmente ser bom pra valer o produto. Então, aqui no Brasil, o Slamdunk foi publicado no ano de 2005 pela Conrad, que publicava na época lá Dragon Ball, entre outras muitas coisas. Isso fez com que o mangá, por também ser acessível e por ele ter entrado logo que começou esse boom de mangás no Brasil, fizesse um certo sucesso. Mas não tanto assim. A gente repara, assistindo vídeos e outras coisas, que ele é um mangá que tem feito um sucesso mais retroativo. Tem muitos fãs, tem muitas pessoas que gostam, mas ele tá recebendo sucesso mais com o tempo. Aqui no Brasil, lá fora ele já era sucesso estabelecido. Depois disso, em 2016, com a Panini já presente, ela resolveu fazer também a sua edição. Mas ela não seguiu o mesmo formato, porque na versão da Conrad nós tínhamos ali o formato padrão do mangá, que tinha 31 volumes. Já a Panini usou o formato Kanzenban, que é aquele formato que tem o Dragon Ball, por exemplo, que é um formato capa dura e tal. Mas eles não colocaram em capa dura, nem fizeram tão luxuoso assim. Eles mantiveram aqui esse formato mais tradicional, só com um pouco mais de páginas e com algumas páginas coloridas, além, é claro, do papel offset. Tendo uma qualidade excepcional, não precisa de mais que isso para ler. Mas confesso para vocês que
Chegando na metade da obra, eu diria que talvez esteja na hora de pensar no Kanzenban mesmo, sabe? Capa dura, padrão luxo para essa obra, porque ela merece. Vale destacar também que o Kanzenban não necessariamente tem capa dura, ele é um padrão mais luxuoso, mas não necessariamente é o que foi feito com Dragon Ball. Tanto é que a própria Conrad publicou o Kanzenban de Dragon Ball com capa cartão. Tá, mas e a obra? Será que é boa mesmo? Nós temos o Hanamichi Sakuragi, um personagem que tem cabelos vermelhos, ele é alto, ele é forte e ele costuma brigar com todo mundo. Ele tem um certo problema, porque há muito tempo ele vem tentando arrumar uma namorada e ele sempre toma um toco delas e elas sempre acabam ignorando ele. Muito por ele ter esse ar de rebelde, por ele ser meio bandidinho, sabe? Então acaba que as meninas não vão muito com a cara dele. Chegando ali no ensino médio, no equivalente ao nosso ensino médio, se eu não me engano eles chamam de colegial, o Hanamichi segue aprontando, segue brigando, segue arrumando encrenca, mas ele encontra uma menina, a Haruko. Ele se apaixona por ela, assim como aparentemente ele se apaixonou por muitas outras ao longo de sua jornada tentando conquistar o amor. E ele tenta conquistar ela ali, primeiro conversando e tal, até que ele descobre que ela gosta muito de basquete. Ela fala pra ele sobre a tal enterrada, que é o slam dunk, né? É aquele movimento do basquete que tu põe a bola e se segura na cesta junto ali, tu salta até a altura da cesta e tal. Eu acho que todo mundo entende o que é isso, né? E ele até tenta fazer ali uma enterrada e tal, não sai tão bem assim e acaba ficando um pouco amigo dela. Ela percebe que ele tem certo talento e conversa com o irmão dela, que é o Akagi, o chefe, o capitão do time de basquete da escola. O Akagi já começa a demonstrar certo interesse porque ele tá no terceiro ano. É o último ano que ele vai estar na escola, então ele precisa dos melhores jogadores no time dele, porque se ele não conseguir ganhar o torneio nesse ano, ele não tem mais chance, ele vai pra faculdade e tal, e aí passou ali o intercolegial, passou essa etapa, ele não vai conseguir mais jogar na mesma situação, né? Pelo que eu entendo, e aí foge muito o meu conhecimento, e no mangá também não explica, mas pelo que eu entendo, essa tradição de times esportivos e tal é muito mais do ensino médio do que das faculdades. Então, eu acho que é isso. Seguindo com o barco, acaba que o Hanamichi se encrenca ali com o Akagi depois de algumas situações e eles vão fazer um desafio num jogo de basquete 1-1, onde as regras são muito mais favoráveis para o Hanamichi, porque simplesmente o Akagi é um jogador quase profissional, né? Então ele, não, vou facilitar para ti. E ele propõe o seguinte, ó, tu tem que roubar a bola e fazer um ponto. E aí tu ganha. Se eu fizer mais 10 pontos, se eu não me engano, antes de ti, eu ganho. E aí eles fazem essa aposta, a escola toda se reúne e tal. E até que o Sakuragi, o Hanamichi Sakuragi, tá ali e a Haruko aparece, a irmã do Akagi. E aí ele se encanta, né, com ela mais uma vez e tal. Eu preciso mostrar pra ela que eu sou bom, ele dá tudo de si e acaba vencendo do Akagi. Conversa vai, conversa vem, algumas edições se passam e ele começa a participar do time, começam a jogar de fato ali, ir para um amistoso, depois eles entram de fato no campeonato. O Hanamichi vai ganhando esse carinho pelo time e realmente ele vai se enturmando ali e sem que ele mesmo perceba, e isso está bem explícito na obra, ele se apega a todos ali e ao basquete em si e deixa de estar jogando para conquistar a Haruko e passa a jogar realmente porque ele quer jogar, porque ele quer ganhar e ele tá decidido a ir até as últimas consequências para isso. Treinando de forma incansável, fazendo tudo o que ele pode. Uma coisa interessante é que o Sakuragi, ele se auto-intitula um gênio do basquete, o melhor jogador de todos. Mas acontece que a gente repara ao longo de cada uma das vezes que ele vai falhando e conseguindo se superar, que na verdade ele não necessariamente é um gênio e não temos aqui aquela proposta Dragon Ball, por exemplo, de que o Goku se supera durante a batalha e consegue vencer. Não, ele às vezes até consegue se sair bem durante a batalha, que nesse caso é o jogo. Mas em geral, nesses primeiros jogos, ele se sai muito mal. E depois ele vai pro treinamento, e um treinamento muito puxado para poder aprender, para poder dominar aquilo ali e conseguir jogar. Então aqui não tem aquele arco de
personagem mocinho que simplesmente vai ascendendo a uma posição de ser o mais poderoso de todos. Não, em momento algum isso aconteceu até o volume que eu tô, e eu acho que agora já não tem mais como acontecer. O que acontece é que sim, o Sakuragi tem suas falhas e ele treina incansavelmente. O que ele tem não é a genialidade, sim a determinação. Ao ponto que a gente vê outros personagens que são muito mais coadjuvantes jogando muito melhor que ele, e o mangá não tem nenhuma vergonha de fazer com que um outro personagem se destaque mais do que o suposto protagonista, chegando a um ponto que a gente nem consegue ter muita certeza se tem como intenção que ele continue sendo o protagonista. Dito isso, eu não vou dar mais spoilers, tá? Não vou mais ficar debatendo toda a história aqui, os nuances e tudo mais, mas eu preciso dizer pra vocês. O fato de que parece que os personagens estão se movimentando nas folhas, nas páginas, faz com que os jogos de basquete se tornem muito emocionantes. Nós temos aqui um paralelo muito claro para uma luta de um shonen brabo aí, de porradinha, de soquinho, de bonequinho. É basicamente isso, eles estão jogando, e ao invés de acertar um soco, eles precisam acertar uma cesta. Então tem esse comparativo do personagem machucado, que tá com dificuldade, e agora ele não consegue jogar tão bem quanto jogava. O personagem que é uma defesa intransponível, que eles precisam desenvolver uma nova habilidade para poder ultrapassar e assim fazer a cesta. Então ele é nada mais do que um paralelo aos animes, aos mangás shonen. Eu acho que essa é a melhor forma de vender um mangá de esporte para alguém que não lê esse tipo de mangá, né? É simplesmente uma lutinha que ao invés de socos a gente vê os pontos subindo. E toda a estrutura de tempo, de torcida, de movimentos na quadra, de pessoas se machucando, de faltas, de regras sendo aplicadas, tudo isso fica divertido de se acompanhar, muito porque, de um certo ponto de vista, nós também não conhecemos. Eu vou dizer, eu não conhecia regras de basquete e tudo mais. Claro que eu cheguei até a estudar isso na escola. Na minha escola, pelo menos, eles ensinavam esse tipo de coisa, mas eu não lembro nada. Nada mesmo. Então, muito por conta disso, tem coisas ali que são novas que vão se apresentando literalmente da mesma forma que poderzinho em outros animes, em outros mangás. Então, é o paralelo perfeito e tá tudo ali. Se tu gosta só de porradinha, tá ali, tá tudo preparado para tu também encontrar a tua diversão. Tem seus pontos negativos? Tem. Eu diria que tem alguns momentos que é muito arrastado, e tem alguns momentos, principalmente aqui nesse meio dessa fase, ali pelo volume 6 e 7, que começou uma certa repetição. Mas eu sinto que foi meio que uma repetição que o autor se colocou sem querer, mas ele sabiamente percebeu e conseguiu quebrar essa estrutura e saiu dela. Isso faz com que talvez, se tu que começou a ler agora e não tem uma motivação maior para ler. E aí o que pode ser essa motivação? Vou te dar um exemplo. Eu tenho os 24 volumes que compõem essa coleção. Eu fui comprando eles aos poucos e preciso dizer para vocês que eu paguei muito baratinho na maioria deles. Eu tava olhando aqui, pelo menos uns 5 desses 13 aqui eu paguei R$6. Tem outros que eu paguei 12 e por aí vai. Porque a Amazon era muito mais fácil antigamente, agora ela tá mais complicada nessas promoções. Então eu fui comprando e realmente consegui encontrar preços bons ao longo dessa coleção. Claro, alguns dos últimos volumes eu precisei pagar mais caro, tipo 1 ou 2 eu precisei pagar, não digo mais caro ao ponto de passar o preço de capa, mas paguei perto do preço de capa para completar a coleção. Então a minha motivação, uma das, é que eu tenho coleção, então eu vou ler. É uma motivação. Agora, digamos que tu vá ler aí em um aplicativo, em algum lugar. Talvez tu não tenha essa mesma motivação que eu tenho para ler. Então, nesses momentos em que tá mais arrastado, tá mais lento, tá repetitivo, talvez te desanime. Mas eu quero te pedir, continua. Porque realmente vale a pena. Outra coisa que eu acho importante destacar é que para mim, os meus critérios de humor tem um humor muito bom ali. Eu gosto muito quando tá acontecendo uma coisa super séria e de repente vira um personagem, faz uma cara diferente ali, uma cara totalmente caricata e fala alguma outra coisa muito nada a ver. Tipo, sei lá, o cara se assustando com tudo e ele, tá com medinho. Esse foi o pior exemplo possível. Mas só pra vocês entenderem que esse humor
É um humor que quebra o que tá acontecendo, me diverte muito. Eu literalmente dei boas risadas lendo até aqui e eu não consigo, ontem eu tava pensando sobre isso, eu não consigo lembrar de nenhum outro mangá que tenha me arrancado risadas, nenhum outro comic, nenhum outro gibi e talvez nenhum outro livro. Então eu não consigo pensar em nenhuma outra obra que eu ativamente estava lendo, né, que me proporcionasse toda essa diversão em termos de humor mesmo, de risadas e tudo mais. Em contrapartida, ele também tem bons momentos de drama, de emoção. Afinal de contas, são jogos, né? E todo mundo que conhece ou tem algum parente que é fissurado, que gosta de acompanhar, usando o nosso exemplo local, o futebol, sabe que acontece às vezes da pessoa, por exemplo, chorar porque o time perdeu, ou mesmo comemorar de forma desvairada porque o time ganhou, entre outras coisas. Então, é um conselho de amigo dizer pra ti, lê Slandunk. Se por acaso tem alguém que tu conhece e disse assim, ó meu, lê Slandunk, pode ter certeza, essa pessoa gosta de ti. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E é isso, leia Slandunk. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e